Olá, galera. Voltando às bem-aventuranças, vamos terminar hoje com a última delas, né? Versículos 10, 11 e 12. Diz assim, Mateus 5. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Principal inspiração para falar sobre as bem-aventuranças é a palavra de Deus. Mas é claro, também eu quero indicar um livro para quem ama o assunto e quer estudar o Sermão do Monte, porque ele fala não só das bem-aventuranças, mas de todo o sermão. O livro chama Estudos no Sermão do Monte, de D. Martyn Lloyd-Jones. Esse foi um irmão e pregador notável do século XX, que morreu na década de 60 ou 70, e ele tem muitos livros bons sobre Romanos e outros, Pregação e Pregadores, são livros históricos, são livros fantásticos. Então esse livro eu indico fortemente, e é uma das principais fontes de consulta minha sobre as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Sofrer perseguição é quase como algo natural na vida daquele crente, daquele que foi abençoado com essa bem-aventurança pelo Senhor, daquele que está vivendo para a glória de Deus, porque o mundo está em oposição a Deus. Então, quando você começa a viver para a glória de Deus, você vai sofrer perseguição. Se você é um pobre de espírito, se você chora pelos seus pecados e pelos pecados do próximo e da humanidade, se você é manso como Jesus, se você tem fome e sede de justiça, se você é misericordioso, se você é limpo de coração e especialmente se você é um pacificador, então você sofrerá perseguição. É a palavra de Deus. Mas a perseguição aqui só tem um motivo. Jesus falou, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não há nenhum outro motivo. Essa justiça é a justiça do reino de Deus, é a retidão do reino, que fala da retidão do reino, da verdade do reino. Então, quem vive na retidão do reino e na verdade do reino vai sofrer perseguição. Então, quem vai ser perseguido? Aquele que é parte do reino, aquele que é membro do reino de Deus. E então, essa bem-aventurança é um bom teste para saber se somos membros do reino de Deus, ou se alguém é membro do reino de Deus. Alguém que nunca é criticado, nunca é perseguido por causa de Jesus, por causa da causa de Deus, por causa da justiça do reino. Então, esse alguém nunca conheceu Jesus de verdade. Pedro explicou essa perseguição de um modo interessante. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, se falam mal de você por causa de Jesus, bem-aventurados sois, é a mesma bem-aventurança, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, porque você vive para a glória de Deus. Quanto a eles é sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós sofra ou padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, perseguição vem por causa da justiça, por causa de Cristo, não por esses motivos menores, como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se envolve em negócios alheios, como a política, por exemplo, ou por defender alguma causa humanista.
humanista, né? De ser humanista, defender alguma causa humanística. E eu quero lembrar aqui que a gente deve testemunhar a todos, amar o nosso próximo, inclusive o nosso inimigo. Jesus vai falar aí mais na frente, no Sermão do Monte. Por isso, o cristianismo verdadeiro, ele não é anti alguma coisa. Por exemplo, ele não é anticomunista ou qualquer outro movimento da humanidade, porque vivemos para sermos testemunhas exatamente para essas pessoas. E como vamos pregar o evangelho a essas pessoas que pensam diferente de nós, ou às vezes opostas a nós, se nós tivermos algum tipo de preconceito para com elas? Vai ser impossível você pregar. Se essa bem-aventurança não diz que seremos perseguidos por sermos ou praticar, essa bem-aventurança não diz que você vai ser perseguido também por praticar alguma obra boa, mas por viver como Jesus. Olha que Jesus falou em João 15, 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Mas tudo isso farão vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Assim, o mundo só vai perseguir o crente por causa de Jesus. Por causa dele, por causa do reino, porque o mundo só vai perseguir aquele que vive como Jesus. Jesus não foi perseguido porque fez o bem, mas porque sua vida era uma afronta para os incrédulos e para aqueles que não conheciam a Deus verdadeiramente. O maior problema é que os perseguidores sabem que eles não viviam como Jesus vivia. E assim eles sentiam-se condenados por não viver do mesmo modo. Paulo viveu isso na pele, né? E olha que ele fala em 2 Timóteo 3, de 10 a 12. Tu, porém, falando para Timóteo, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, se você quer viver em Cristo e, consequentemente, de um modo piedoso, conhecendo Deus, conhecendo o Pai, você vai sofrer perseguição. Quem viver em Cristo vai ser perseguido. Essa é a realidade do reino de Deus. Muitos homens de Deus foram perseguidos por isso, desde Abel, José, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Jeremias, outros profetas e os apóstolos, além de muitos na história da igreja, como Lutero, John Hus, Hudson Taylor, Wesley e muitos outros heróis da fé foram perseguidos por causa de Jesus, por causa do reino de Deus, por causa da causa de Cristo. Em que o Senhor te dê revelação